engenheira civil, professora da PUC-Rio, coordenadora do projeto Infracidades no TecGraf. Vamos recebê-la com todo carinho, por gentileza. Com o tema Análise de dados espaciais e tomada de decisão, Vale da Gávea e região serrana fluminense. Bom dia para todos. Eu sou engenheira civil de formação ambiental de coração, né? Então eu consigo de alguma forma trabalhar esses dois corações simultaneamente. Eu achei ótimo essa sequência, né, que a gente conversou, porque cada palestra foi acrescentando um pontinho e até me tirou um pouquinho do trabalho de definir BIM, que até porque não é a minha área de formação, o GeoBIM. Então, vou mostrar um pouco o que a gente está trabalhando nesse projeto, né, nesse assunto, o que a gente está tentando produzir no estado do Rio de Janeiro, até mesmo para ser utilizado de uma forma mais eficiente na tomada de decisões, né. Falando um pouquinho da minha instituição, né, porque a PUC ela é atualmente primeira universidade privada no ranking global de universidades. Outra característica seria que se destaca também no ranking no ranking britânico. E o que eu acho mais interessante nessa questão é a nossa relação com a indústria. Então, cada vez mais a gente está procurando se aproximar da indústria para trazer problemas de fora para dentro da universidade e melhorar essa troca. Então, a PUC ganhou agora há pouco tempo o prêmio de melhores fornecedores da Petrobras para pesquisa e desenvolvimento. Então, isso daí é uma coisa que está crescendo bastante. Agora, a gente está tendo uma revisão dos currículos de engenharia, em que cada semestre a gente vai ter um projeto sendo desenvolvido para que os engenheiros saiam da universidade já mais preparados um pouco para o mercado do que hoje em dia eles estavam saindo, né? Inclusive, o primeiro projeto de todas as engenharias é nessa área de sustentabilidade, cidades inteligentes, que vai ser transversal, desde a engenharia ambiental até a engenharia de computação, engenharia elétrica, porque é importante que eles tenham essa visão da importância do meio ambiente na sociedade, né, na formação. Vou passar bem rápido por esse slide, né, porque já foi falado. O GIS é o Sistema de Informação Geográfica, é um sistema em que você organiza as informações, comunica e entende a interação entre as diversas variáveis do ambiente, né? É uma plataforma para a gente juntar, gerenciar, analisar essas informações de uma forma que facilite a análise de um determinado problema. Então, a gente tem o mundo real, que pode ser fatiado em diferentes camadas, e cada uma dessas camadas vão estar lá sendo analisadas de uma forma conjunta. Utilidade do geoprocessamento, né? Primeiro, identificar e classificar situações espaciais, monitorar e analisar diversos fenômenos em conjunto, criar essas previsões razoáveis, criar previsões razoáveis, gerar informações, tudo isso para apoiar decisões na questão ambiental, né? Social, ambiental, socioambiental. Então, quais seriam as funcionalidades? Definir traçados, metrô, rede ferroviária, definir padrões, né? Entender, por exemplo, distribuição de dengue, as áreas mais afetadas de Covid. A gente tem um trabalho sendo desenvolvido no nosso grupo que faz esse mapeamento de casos de Covid no estado do Rio de Janeiro, em função da condição social daquela comunidade. A gente pode usar para fazer diagnósticos e prognósticos, né? Eu acredito que os prognósticos sejam fundamentais para a gente definir políticas públicas e evitar futuros eventos, futuros acidentes.
A gente, então, no projeto, junto ao IEA, a gente está atacando duas frentes. A gente vai trabalhar outras áreas. Então, o Vale da Gávea, ele não é só a PUC, né? É uma região que transpassa o bairro da Gávea, na verdade. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, a obra do nosso coordenador Marcelo Mota. Isso daqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas e como a gente interviu na lagoa, né? Então, o Jockey está numa área de... Era a Lagoa Rodrigo de Freitas, e imagina, então, que a PUC e todo o bairro da Gávea está numa área de inundação, né? Está num espaço que a gente roubou da lagoa. O Vale da Gávea, então, seria essa delimitação, o pontinho amarelo é a PUC, e a gente vê que toda a água tende a se acumular justamente onde a gente tem a maior ocupação urbana. Esses são as análises que a gente vai estar fazendo durante o projeto. Não vou me ater uma a uma para não ficar chato, né? Mas a gente está levantando informações de diferentes órgãos, de diferentes bases de dados, para conseguir fazer essa avaliação. A gente vai trabalhar desde o histórico de ocupação, potencialidades turísticas e culturais do Vale da Gávea, que vai ser replicado para outros locais, mas também estudar toda a questão hídrica, pontos de alagamento, quais são os maiores locais em que você tem potencial de inundação, que tipo de estrutura você pode construir, pode planejar para reduzir esse impacto de inundação dentro do conceito de cidades esponja, né? A gente, em vez de brigar com a natureza e fazer obras de engenharia, de drenagem, etc., por que não utilizar o que o meio ambiente já ensinou para a gente, né? Pisos mais permeáveis, jardins drenantes, mudar a forma de intervir, de interagir com o ambiente na área urbana para você reduzir esse potencial de inundação. Tudo que a gente vê acontecendo e que vai acontecer com mais frequência por conta de mudanças climáticas. Outros municípios que a gente vai estar trabalhando, a gente pegou uma faixa do Rio de Janeiro, então a gente vai estar trabalhando em 3 ambientes geográficos com características distintas: Baixada Fluminense, região serrana e lá a região de Três Rios. Mostrar então um pouquinho do que já foi desenvolvido. Na verdade, aqui são 2 trabalhos de 2 alunos nossos, um de graduação e um de mestrado. Foi feita o mapeamento de todas as cicatrizes de escorregamento do município de Nova Friburgo, e também foi feito, no trabalho de mestrado, uma comparação entre as áreas de topo de morro, que eram delimitadas pelo antigo Código Florestal, e as áreas de topo de morro delimitadas pelo novo Código Florestal. Então, o que a gente vê em vermelhinho, achurado, é o que hoje é topo de morro em Friburgo. Toda a área cinza, as manchas cinzas, foram áreas de topo de morro que foram perdidas com relação a... não são mais classificadas como áreas de topo de morro, por conta dessa mudança do Código Florestal. Então, se a gente dá um zoom nessa figura aqui... Eita, nem tanto zoom assim... Essa figura, a gente vê que muitas dessas cicatrizes de escorregamento começaram nessas áreas que eram protegidas legalmente pelo antigo Código Florestal. Isso quer dizer que essas áreas, hoje em dia, perderam essa restrição de ocupação que era dada pelo Código Florestal. Então, você está permitindo um pouquinho mais que as pessoas ocupem essas áreas de risco. Esse é um outro trabalho em Três Rios. Essa mancha vermelha é a ocupação urbana, que foi 1985 e 2021. Então, teve um grande crescimento da área urbana de Três Rios. E aqui é o nosso... A gente teve uma urbanização acelerada. Em azul seria o potencial de alagamento.
ficou roxinho, porque juntou o azul com o vermelhinho da ocupação urbana, e toda essa expansão urbana, que foi rápida, acabou acontecendo na área de inundação, de maior potencial de inundação de Três Rios. Então, o que fazer com uma situação dessa? Vai tirar as pessoas ou vai adequar aquela área para conseguir absorver essa quantidade de água que vai se acumular nessa área urbana, né? Para que não se repita qualquer chuva, aquele quadro que a gente já conhece. Então, essas informações permitem a priorização de obras de infraestrutura, de intervenções nessas regiões. Então, o BIM, fazendo a conexão com o que a gente faz lá no projeto, ele vai te dar uma compreensão mais ampla de um contexto dessa obra de infraestrutura dentro desse ambiente natural e facilita a tomada de decisão. Então, o uso do BIM, associado ao GIS, que é o GeoBIM que o Marcos falou, permite que, além de uma melhor integração entre o projeto de arquitetura e a construção, a gente compreenda melhor aonde e por que essa obra é necessária, né? E dessa forma, a gente consegue entregar obras de infraestruturas com práticas mais responsáveis, tanto economicamente, ambientalmente e na questão social da mesma forma. Então, o BIM seria uma forma de dizer como fazer e o GIS aonde fazer, dando prioridade a essas obras de infraestrutura. Então, quais são os principais desafios? É o último. Seria a base de dados, a dificuldade que a gente tem de obter essa base de dados que é necessária para nossas análises, a atualização constante dessas informações, né? A gente vai acabar de fazer um mapeamento de área de risco em Petrópolis, aí cai lá desaba uma barreira, e você tem que rever esse mapeamento. Uma dificuldade com relação à aproximação entre as linguagens computacionais e o desenvolvimento de metodologias e apoio a processos de tomada de decisão. Então, essas são as principais dificuldades que eu vejo nessa interação, nessa utilização, tanto do BIM como do geoprocessamento, para a definição de políticas públicas e atuação do Estado. Bom, obrigada pela atenção, no sábado de manhã.